Como desenhar carros. Desenhando um carro realista. Faça um retângulo fino com o comprimento que você quer dar ao carro. Use um lápis apontado para desenhar um retângulo longo e fino na folha de papel. Ele não tem que ser tridimensional. A menos que você queira fazer o carro em duas perspectivas diferentes. A largura do retângulo depende do tamanho final do carro. Não faça força demais no lápis, pois você vai ter que apagar algumas dessas linhas mais adiante. Desenhe outro retângulo em cima do anterior. Como essa parte vai representar a cabine do carro? Ela pode ter o tamanho que você quiser. Decida também se esse detalhe vai ser centralizado, como se fosse um sedã, ou ficar na traseira, como se fosse um hatch. O importante é que os dois retângulos entrem em contato. Preste atenção à forma geral do carro. Alguns veículos do tipo mini ou compacto são mais achatados e têm cabines maiores. Os carros esportivos, por sua vez, são aerodinâmicos e têm cabines mais baixas. Em carros menores ou de 4 portas, as cabines ficam mais próximas da traseira do veículo. Desenhe o contorno do carro em cima dos retângulos. Faça esse contorno em cima dos retângulos de antes para o carro não ficar grande demais. Tente dar ao contorno do carro um aspecto mais arredondado, não tão retangular, principalmente na cabine e no para-choque. Isso só não vale tanto para utilitários, caminhonetes e esportivos. Apague as bordas retas e dê curvas ao carro. Apague essas bordas e deixe só o contorno para ficar com o carro básico. Por exemplo, se o carro tem 4 portas, ele de certo vai ter uma curva mais acentuada na parte traseira. Se é um esportivo, vai ficar mais baixo e próximo ao chão. Desenhe 2 retângulos curvilíneos para representar as janelas. Como a maioria dos carros tem 2 janelas, você tem que desenhar o contorno de ambas dentro da cabine. Depois, faça uma linha vertical no meio para separá-las. Se você está desenhando um esportivo, pode fazer só uma janela mais fina para não ter que acrescentar a linha vertical no meio. Adicione detalhes às janelas e ao contorno do carro. Desenhe 2 linhas verticais finas ao lado da anterior, que dividiu as janelas, para tudo ficar mais realista. Além disso, curve a traseira do vidro, no ponto onde ele toca o metal do carro. Alguns veículos têm vidros menores e triangulares nessa parte. Se você quiser que parte do para-brisa fique visível, desenhe uma linha fina entre a parte dianteira do carro e o contorno da frente da cabine. Desenhe 2 círculos na base do retângulo grande. A base desse retângulo tem que passar mais ou menos pelo meio de cada círculo, de modo que as rodas pareçam presas à lataria do carro. Deixe um espaço entre cada roda e a parte dianteira do veículo. Depois, pare e faça raios ou calotas no meio de cada uma. Encontre o raio da roda e deixe bastante espaço para o para-choque. Adicione os faróis da frente e de trás. Faça uma forma oval ou um círculo na frente do carro para representar os faróis dianteiros. Depois, decida se você quer fazer os faróis traseiros também redondos ou retangulares. Esses detalhes podem ter tamanhos variados, já que dependem do tipo de carro. O importante é que eles fiquem atrás e na frente, sempre no meio da lataria. Alguns faróis traseiros têm retângulos menores sobrepostos uns aos outros. Se quiser,
Acrescente esses detalhes ao desenho. Acrescente os detalhes exclusivos do carro. Decida se você quer fazer o para-choque do carro e os retrovisores laterais. Esses últimos detalhes são ovais e vêm no canto inferior direito dos vidros dianteiros do veículo. Por fim, inclua desenhos extras na lataria, como listras e adesivos. Faça uma linha vertical que mostre onde as portas se dividem para deixar o desenho ainda mais realista. Inclua também as maçanetas. Por exemplo, desenhe um adesivo em zigue-zague nas portas do carro para representar um esportivo. Apague as linhas extras e colore o desenho. Opcional. Dê uma olhada no carro e apague as linhas que são desnecessárias para dar ao desenho uma cara mais profissional. Em seguida, use lápis de cor ou canetinhas para dar vida à sua criação. Pronto! Desenhando um carro cartunesco. Desenhe um retângulo fino e com o comprimento que você quer dar ao carro. Use o lápis para fazer vários traços que compõem o retângulo e acrescente os detalhes de leve, conforme avança. Como essa forma vai representar a lataria do veículo? Ela tem que ser bem longa e espessa. Desenhe o carro de lápis mesmo que pretenda colorir o produto final, pois você vai ter que apagar algumas linhas mais adiante. Se decidir colorir mesmo, use mais lápis, giz de cera ou canetinhas atômicas. Faça um trapézio ou semicírculo em cima do retângulo. Se você quer dar um toque de realismo ao carro, faça um trapézio no centro de cima do retângulo. Se prefere um veículo mais cartunesco, faça um semicírculo no meio ou na ponta. Para fazer o trapézio, desenhe um retângulo pequeno em cima do grande e apague dois dos lados menores. Em seguida, faça duas linhas anguladas, como mostra a imagem. Desses lados, faça dois círculos na base do triângulo maior para representar as rodas. Para determinar quanto espaço você tem que deixar entre as rodas, imagine dois círculos do mesmo tamanho que elas entre essas peças. A linha de base do retângulo tem que cortar as rodas ao meio. Se for o caso, desenhe 4 círculos que se toquem ao longo da linha de base do retângulo e apague os dois do meio depois. Arredonde os cantos do carro e apague a linha que passa pelas rodas. Use a borracha para desfazer a linha que corta as rodas. Depois, use o lápis para contornar o carro e arredondar os cantos, a menos que queira que ele fique retangular. Se você desenhar curvas nas extremidades do carro, use a borracha para apagar as linhas anteriores. Desenhe um retângulo pequeno na frente de cada roda para representar o para-choque. Estenda o retângulo até a metade da roda dianteira ou traseira, para ela se destacar um pouco da lataria e representar o para-choque. Depois, repita isso com o outro pneu. Não desenhe um retângulo entre as duas rodas, pois é aqui que as portas do carro ficam. Faça um farol dianteiro circular e um farol traseiro retangular. Desenhe um círculo ou oval na frente da lataria do carro. Se você angula o desenho, coloque o círculo no canto superior. Em seguida, faça um quadrado ou retângulo pequeno na outra ponta, logo acima do para-choque. Os faróis podem ser de qualquer tamanho, incluindo grandes, se a sua intenção é exagerar mesmo. Desenhe um retângulo ou uma cúpula para representar a janela. Faça um retângulo pequeno dentro do trapézio que você desenhou antes.
deixando um espaço entre as formas para criar a lataria. Se você fez uma cúpula em vez do trapézio, faça mais uma, menor, dentro dela. Você pode fazer uma janela grande ou desenhar uma linha vertical e dividir o vidro em dois. Acrescente detalhes a gosto. Você pode parar aqui e deixar o desenho simples. Mas não custa nada acrescentar alguns detalhes que diferenciem o veículo. Por exemplo, faça círculos menores ou calotas nos pneus e desenhe os contornos das portas. Se quiser, colora o desenho com giz de cera, lápis ou canetinhas atômicas. Pronto!